O que esperar de alguém tendo uma mãe como prostituta, seu irmão como agressor e abusador e na sua mente um só pensamento: por que eu existo? Durante toda a minha vida, eu fiquei procurando um lugar onde eu pudesse chamar de meu, porque desde a minha infância, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha 4 irmãos e a gente teve uma infância muito miserável, muito pobre. Inclusive a minha mãe, ela era prostituta e nós morávamos numa casa e uma vizinha abriu inclusive um buraco na parede para poder passar comida para gente. Até que um dia veio uma pessoa e ela me adotou. Minha mãe me deu para ela, né? E eu fui morar com ela e vim aqui para São Paulo. E nesse período em que eu estava com a minha mãe adotiva, eu sofri muitos abusos, inclusive abusos pelo um dos meus irmãos. E aonde eu ia, tinha situações que as pessoas abusavam de mim. De uma maneira ou de outra, isso acontecia muito. Inclusive esse irmão, que a princípio antes, quando eu era menor, ele abusava, mexia comigo. Esse irmão, uma vez, ele me deu uma surra, ele bateu tanto em mim que eu cheguei até a desmaiar. E eu acreditava que depois de eu adulta, né, que a minha vida ela ia ser diferente, que eu ia encontrar alguém que fosse cuidar de mim, que eu encontrasse alguém que pudesse tirar de mim todas aquelas angústias que eu tinha. E não foi o que aconteceu. Conheci uma pessoa, desse relacionamento eu tive um filho, acabou não dando certo eu estar com essa pessoa, eu também fui espancada por essa pessoa. Algum tempo depois, eu tive um outro relacionamento e tive mais uma filha e não deu certo. E para mim era como se não tivesse jeito para mim. Parecia que eu nasci realmente para sofrer. E ali eu cheguei no terreiro e conversando, né, com eles, enfim, eles falaram para mim o seguinte, que toda aquela situação que eu tinha passado anteriormente, que tudo ali era um preparo para mim estar exatamente onde eu estava ali, que era com eles. Fui trabalhando para eles, fui me dando para eles, até que eu comecei a fazer consulta, né, para as pessoas, né, comecei a fazer trabalhos para as pessoas. Só que mesmo eu fazendo tudo isso, eu sentia que dentro de mim eu ainda continuava angustiada. Eu era uma mãe que amava, mas ao mesmo tempo não tinha paciência nenhuma com eles. E eu olhava para mim e eu via como se fosse a minha mãe lá no passado, porque eu não queria ser daquela maneira como eu era com eles. Mas era como se o reflexo daquela situação que eu vivi na minha infância, eu estivesse trazendo para a vida agora adulta e com 2 filhos. Até que teve um período da minha vida que algo latente começou a vir na minha mente, que era a vontade de me matar. Nesse interim, eu havia sofrido também um acidente, e nesse acidente eu quebrei bacia, eu quebrei fêmur, fui colocado próteses em mim, eu fiquei aí 1 ano praticamente sem andar, né, entre fisioterapias, enfim, e aquele vazio ele só aumentava nessa situação, porque eu tinha um medo muito grande de depender de outras pessoas. Eu havia sarado das minhas pernas, do acidente, eu havia voltado a andar, que era uma coisa que eu achava que eu não voltaria, mas dentro de mim, no meu interior, eu estava quebrada. Porém, teve um dia que uma situação me aconteceu. Foi quando eu estava lá com eles e eu tomei um tapa na cara. E aquele dia, algo mudou dentro de mim. Porque eu havia vindo de um mundo onde eu havia sido violentada, machucada, onde não me respeitavam, e ali que era um local que eu achava que eu ia ser cuidada, foi ali que eu fui ferida também. E com toda aquela situação, um dia no meu trabalho, uma amiga minha, ela me convidou para ir para a Igreja Universal. A princípio eu resisti um pouco, né, eu tinha um pouco de preconceito, mas eu acabei indo. Ela insistiu algumas vezes e eu acabei indo com ela. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei com tantos preconceitos, né? Eu via coisas da igreja como se a gente tivesse que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido, e não. Eu fui muito bem acolhida. E já naquela primeira reunião de sexta-feira, eu já saí diferente.
E quando eu retornei, eu passei a prestar mais atenção. Aos poucos eu fui entendendo que tudo aquilo que eu sentia era algo espiritual. Até que um dia eu me defini. Eu entendi que eu não queria mais aquela vida. Então resolvi me entregar de fato e de verdade para Deus. Eu decidi abandonar tudo aquilo que me fazia mal, porque tudo que eu estava aprendendo ali era algo novo e era algo tão maravilhoso e era o que eu queria para minha vida a partir de então. E durante as reuniões eu vi falar do Espírito Santo e parecia algo tão maravilhoso, parecia algo tão glorioso, porque eu entendi que o primeiro passo, se eu queria ter Jesus na minha vida, se eu queria o Espírito Santo, então eu tinha que meditar nas Escrituras Sagradas. Então eu passei a ler, eu passei a meditar mais. Eu passei a buscar entender. Tinha coisas que eu não entendia, eu perguntava. Então eu deixei de prestar atendimento para as pessoas para ser atendida. Eu passei a ler a palavra de Deus, a ser ensinada por Deus através da sua palavra. Eu estava no trabalho, na hora do almoço, eu ia para o banheiro, eu ia buscar o Espírito Santo. Eu ia almoçar, eu ia tomar café, eu falava para Deus: Senhor, esse alimento eu estou comendo ele agora, mas daqui a pouco eu vou estar com fome. Mas se o Senhor entrar dentro de mim, eu não vou ter mais fome. A fome espiritual, que era o que eu mais precisava, porque o vazio ele ainda existia. Então eu precisava preencher. E as imagens que eu tinha, eu desfiz de todas, porque aquilo ali eram ídolos de barro, que não traziam nada para a minha vida, nunca trouxeram. Até que chegou um momento que eu olhei para mim e eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu cobrei de Deus. Eu falei: Senhor, eu já entreguei tudo. A minha vida não é mais minha. A minha vida é do Senhor. E numa mini vigília, onde eu me preparei, onde eu cheguei mais cedo, começou a vigília e no meio da vigília eu fui selada. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a coisa mais gloriosa da minha vida. E ali eu ouvi de Deus. Eu vi o Espírito Santo falando para mim: Filha, eu sou contigo. Eu que tinha me sentido sozinha durante a minha vida inteira. Naquele momento eu fui preenchida. Naquele momento eu fui abraçada. Naquele momento eu fui acolhida. E ali eu encontrei o meu lugar, o meu verdadeiro lugar. O lugar que eu tinha procurado em tantos lugares, eu achei nos braços do Senhor Jesus. E depois que eu recebi o Espírito Santo, depois da paz, que é o principal que eu tenho na minha vida, Deus ele me abençoou. Ele me abençoou na minha vida sentimental. Eu conheci uma pessoa, um homem de Deus, alguém que está sempre comigo, que cuida de mim. Eu tenho 3 filhos, que são os amores também da minha vida. E o que eu tenho a dizer hoje é que se não fosse o Espírito Santo ter entrado dentro de mim, nada dessas coisas teriam acontecido em minha vida. Porque ele abriu, é como se ele tivesse aberto uma porta para que de fato, de verdade, eu pudesse ser feliz.